Bom dia, pessoal. Então, vamos aqui falar, encerrar, digamos assim, a poesia romântica e dar início à prosa, tá certo? Então nós falamos que o período de 1836 até 1844 é o período compreendido entre o romantismo e poesia, tá? Aí nós vimos primeira, segunda e agora, para encerrar, a terceira geração. Essas gerações nós já falamos também que há uma divisão didática justamente pelo fato de elas apresentarem algumas características que são específicas de cada geração, influenciadores diferentes e representantes diferentes, tá? Então, nós vimos que a primeira geração é chamada de indianista ou nacionalista, né? Onde predomina a valorização da temática indígena e do tema nacionalismo. E nós temos aqui nós tivemos a segunda geração, que é marcada pelo sentimentalismo, né? O exagero sentimental, e a primeira influenciada pela escola francesa, a segunda a escola inglesa e a terceira novamente voltamos às influências francesas, né? Essa daqui já tem características diferentes, porque ela já vai se aproximando da prosa e também da estética realista, tá certo? Então, essa terceira geração, ela é chamada de geração condoreira ou geração hugoana, tá certo? Geração condoreira por quê? Porque a linguagem e os temas apresentados são tão elevados quanto ao voo do condor, que é um pássaro que habita a região lá da Cordilheira dos Andes, voa a grandes alturas, e eles adotaram como símbolo justamente porque ele representava representava a liberdade, era um símbolo de liberdade. Geração hugoana por quê? Porque o principal representante vai ser o autor francês Victor Hugo, o principal influenciador dessa temática, trabalhou essas causas libertárias, essa temática lá na França, tá certo? Por isso também a denominação de geração hugoana, tá? Então, a terceira geração, ela vai apresentar características que já se diferenciam um pouco mais da primeira e da segunda geração. Por exemplo, na primeira e na segunda, principalmente na segunda, nós vimos que a poesia romântica ela servia apenas para divulgar um sentimentalismo piegas, tá? Não tinha um caráter muito ideológico, tá certo? Já na terceira geração, nós vamos ver que a poesia romântica assume um caráter ideológico e também funciona como um elemento difusor de uma ideologia política e social, tá certo? Outra coisa, nós vimos na primeira e na segunda geração que a mulher era vista apenas como objeto de desejo e não concretizado. A mulher e o amor eram idealizados. Aqui nós vamos ter o amor concreto, a mulher vista como objeto de desejo e possível de ser concretizado. Portanto, o amor é concreto, tá? Por quê? Porque, por exemplo, nosso amigo Antônio Frederico Castro Alves, que é o principal representante da terceira geração, ele viveu intensas relações amorosas com a atriz de teatro chamada Eugênia Câmara, tá certo? A quem ele dedicou a obra Gonzaga, ou Revolução de Minas, tá certo?
que é justamente um drama. Tá, vamos apagar bem. Vamos agora a Revolução de Minas, que foi um drama que ele escreveu para que a atriz Eugênia ela apresentasse isso aí no teatro e divulgasse por todo o Brasil, tá certo? E o Castro Alves terminou fazendo parte desse grupo de teatro dela, tá? Nós temos aqui o tom eloquente. O que é isso? Representa o tom de discurso, uma linguagem elevada, né? Por quê? Aqui a poesia romântica assume um caráter de discurso político, tá certo? Inclusive, nosso amigo Castro Alves, ele era considerado um bonito rapaz pelas mulheres na época e ele também tinha um poder de discurso muito grande, um poder de convencimento, um tom de eloquência, né? Uma eloquência muito boa. Então, esses temas aqui, abolição e república, foram os principais temas abordados por nosso amigo Castro Alves. E por isso ele ia para as praças, né? Inclusive na Bahia tem uma praça, Salvador tem uma praça chamada Praça Castro Alves, que ele dizia que a praça está para o povo, assim como o céu estava para o condor. Então era lá onde ele fazia esses discursos políticos e ele começava a discursar sozinho e pouco tempo depois tinha uma multidão na praça, ele carregava multidões, tá? E ele se aproveitava desse poder, né, que ele tinha justamente para difundir essa ideologia política, tá certo? Embora ele tenha morrido, não tenha visto implantada a abolição nem a república, tá certo? Mas foi um ardoroso defensor dessa temática através de sua produção. Outra coisa, e assim, por conta desse tom eloquente, desse poder de convencimento que ele tinha e a veia política também, ele conseguiu levar essa proposta a todo o Brasil, né? Participando inclusive desse grupo de teatro da Eugênia Câmara. Só que ele teve que abandonar porque ele foi traído e além disso ficou tuberculoso e ele retornou à Bahia, onde ele, para esquecer essa questão dos chifres, né, ele vivia de caçadas, e numa dessas caçadas ele disparou a espingarda acidentalmente na perna dele e atacou gangrena e ele teve a perna amputada, né, morrendo bem jovem, por volta dos 25 anos de idade, deixando incompleta essa obra chamada de Espumas Flutuantes, tá certo? Que é um livro de poesias do nosso amigo Castro Alves, tá? Então, nós vamos ter aí Espumas Flutuantes, obras dele, Os Escravos, né? Cachoeira de Paulo Afonso e Gonzaga, ou Revolução de Minas, tá certo? Que é um drama, tá? Então, aí nós encerramos a poesia romântica. Nós temos aqui a prosa romântica. A prosa é o período compreendido entre 1844 a 1881, tá? É o período onde nós vamos ter a produção de A Moreninha, a publicação de A Moreninha, né?
do Joaquim Manuel de Macedo e vai até a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do nosso amigo Machado de Assis. E também o Mulato do Aloysio Azevedo, que marca o início do naturalismo no Brasil, tá? Ambas as obras foram publicadas em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Mulato do Aloysio de Azevedo. Por isso é que alguns autores chegam a colocar realismo, naturalismo como sendo a mesma escola, tá certo? A mesma escola literária. Não são, embora ambas tenham se iniciado no mesmo contexto, ao mesmo tempo, mas cada uma tem suas características que as diferenciam bem nitidamente, tá certo? Então, vamos observar isso aí. Então, a prosa, nós podemos considerar o início dela para fins cronológicos, vocês poderão encontrar cronologicamente o primeiro romance romântico publicado no Brasil foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, em 1843, tá certo? Didaticamente, o primeiro romance romântico publicado no Brasil foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, tá? Em 1844. Professor, por que O Filho do Pescador não ficou considerado para fins cronológicos e para fins didáticos? Justamente porque foi uma obra fraca em termos de conteúdo e não obteve repercussão junto ao público leitor. Portanto, não serviu também para reunir a proposta romântica da época dentro do segmento prosa. Já em 1844, vem o Joaquim Manuel de Macedo e publica a obra Moreninha, né? Que essa obra ela obteve todos os recordes de leitura da época da publicação até hoje, tá certo? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tenha passado pelos bancos escolares que não tenha lido ou tenha ouvido falar na obra A Moreninha. E outro detalhe, portanto, por conta dessa repercussão, ela é adotada didaticamente como sendo o livro que marca o início da prosa romântica no Brasil. Outra coisa, nós vamos ver que as mulheres, a figura feminina que é apresentada dentro da poesia, representa a cor da mulher europeia. Normalmente são mulheres frágeis, né, brancas, pálidas, né, que representam também a submissão da mulher ao homem. Representam a cor da mulher europeia, representam a passividade da mulher, tá? Já aqui, pelo próprio título dessa obra, nós vemos que ele fala aqui a moreninha, a cor morena, é a cor da mulher tropical, a cor da mulher brasileira. Além disso, nós vamos ver também que aqui ela já é uma mulher mais ativa, não mais uma mulher passiva. Em alguns momentos, dentro da obra, quem já leu, ela é comparada a uma borboleta, justamente porque tinha movimentos rápidos, né? E ela era também uma mulher ativa, né? É capaz de colocar o amado aos pés dela, tá certo? Como ocorreu dentro da obra. Então nós já vamos ver aqui uma diferenciação, tá certo? Nós vamos ver aqui que as características da mulher, por exemplo, já tendenciam para a mulher realista, que nós vamos ver que existe uma diferença, tá certo? Bom dia e até a próxima.